Em pleno coração da Europa, nas terras onde civilizações se sucederam ao longo de milênios, estão escondidos 15 enigmáticos edifícios que desafiam nossa compreensão da história. Círculos de pedra, petrificados em silêncio há milhares de anos, guardam seus segredos sem revelar seu verdadeiro propósito, mesmo aos arqueólogos mais experientes. O que levava os antigos, sem as tecnologias modernas, a mover blocos de pedra e construí-los com precisão astronômica? Nas sombras das árvores seculares, castelos e torres se escondem, sobre os quais os moradores locais sussurram que foram erguidos por mãos não humanas. Lendas falam de misteriosos mestres, cujas habilidades superavam as possibilidades de seu tempo. E o que dizer dos labirintos de pedra, cujas paredes são tão finamente ajustadas que é impossível até mesmo enfiar uma lâmina de faca entre os blocos? Engenheiros modernos, com as mãos, tentam explicar como os antigos construtores, sem computadores e instrumentos precisos, criavam obras-primas semelhantes. Nas ruínas desses edifícios enigmáticos, arqueólogos continuam a encontrar artefatos que parecem sair da cronologia aceita, forçando os cientistas a revisar teorias estabelecidas. Será que a história da civilização europeia é muito mais complexa e misteriosa do que imaginamos? Mas isso é apenas o início da nossa jornada no mundo dos mistérios antigos. Se olharmos para as planícies nebulosas de Salisbury, na Inglaterra, veremos possivelmente o monumento megalítico mais famoso e enigmático do mundo, Stonehenge. No crepúsculo, sua silhueta desperta um misto de emoção e reverência. Blocos de pedra massivos, alguns pesando mais de 25 toneladas, formam um círculo perfeito, como se estivessem congelados no tempo. Arqueólogos descobriram que essa estrutura foi erguida há mais de 4.500 anos, em uma época em que se acreditava que a humanidade não possuía nem rodas, nem mecanismos complexos. Mas como explicar o fato de que as pedras azuis, das quais Stonehenge é parcialmente composto, foram transportadas de uma pedreira localizada a mais de 240 quilômetros do local de construção? Qual força movia os antigos construtores? Quais conhecimentos permitiram-lhes criar uma estrutura alinhada com uma precisão astronômica impressionante? Durante o solstício de inverno, os raios do sol nascente passam exatamente entre dois grandes pilares centrais, iluminando o coração do monumento. É coincidência ou resultado de um profundo conhecimento da mecânica celeste? Alguns pesquisadores acreditam que Stonehenge servia como uma antiga observatório, permitindo prever eclipses solares e lunares. Outros veem nele um complexo ritualístico, ligado ao culto dos antepassados e à vida além-túmulo. Outros ainda, mais inclinados a explicações místicas, falam de Stonehenge como um local de poder, um portal energético ou até mesmo uma plataforma de pouso para naves espaciais. Experimentos modernos mostram que, mesmo com tecnologias primitivas, é possível mover grandes blocos de pedra. Mas a pergunta permanece: por que uma sociedade neolítica gastaria recursos colossais para construir tal monumento? O que motivava centenas de pessoas a trabalhar durante décadas, transportando pedras através de pântanos, florestas e colinas? Cada nova pesquisa arqueológica sobre Stonehenge revela mais perguntas do que respostas. Recentemente, um escaneamento lidar revelou dezenas de estruturas antes desconhecidas ao redor do monumento principal. Túmulos, poços e fossos, formando uma complexa composição ritualística. Stonehenge não é um monumento isolado, mas o centro de um vasto espaço sagrado que se estende por quilômetros ao redor. Sob a sombra dos majestosos trilitos, ao tocar na superfície rugosa das antigas pedras, sente-se uma conexão imperceptível com aqueles que viveram aqui há milênios. No ar, quase se ouvem ecos de antigos cânticos, danças rituais e cerimônias misteriosas. Os moradores locais contam sobre estranhos sons que sometime são ouvidos nas proximidades de Stonehenge durante noites sem lua. Um murmúrio baixo, uma vibração,
como se as pedras estivessem conversando em uma língua esquecida. Pesquisas acústicas revelaram que a estrutura de Stonehenge possui propriedades sonoras únicas. Certas frequências sonoras são amplificadas e ressoam entre as pedras, criando um efeito de anfiteatro natural. Os antigos construtores sabiam disso? Utilizaram essas propriedades em seus rituais? Ou é apenas uma feliz coincidência? Mesmo após séculos de intensas pesquisas e aplicação das tecnologias mais modernas, desde georradares até análise espectral, Stonehenge continua sendo uma das maiores enigmas da humanidade. Cada pedra guarda seus segredos, cada sombra esconde mistérios não desvendados. E talvez seja essa a principal importância desses monumentos. Eles nos lembram de quão pouco sabemos sobre nosso próprio passado. Mas Stonehenge é apenas uma das muitas enigmáticas estruturas espalhadas pelo mundo. Se nos movermos para o leste, em direção aos áridos desertos do Egito, nos espera uma descoberta ainda mais grandiosa e inescrutável: a Grande Pirâmide de Gizé. As pedras de Callanish, localizadas na ilha de Lewis, na Escócia, representam mais uma enigmática descoberta que nos mergulha na profundidade do tempo. Este círculo de pedras, com cerca de 5.000 anos, faz parte de um impressionante patrimônio cultural que ainda hoje desperta curiosidade e debate entre estudiosos. Quando você vê essas construções monumentais, parece que foi transportado para outro mundo, onde o tempo perde seu significado e a enigmática se torna parte do cenário. As grandes pedras de granito, algumas com mais de 3 metros de altura, estão dispostas em ordem rigorosa, formando um círculo no centro do qual parece esconder algo maior do que apenas pedras. As lendas locais afirmam que essas pedras são os restos petrificados de grandes líderes que vagavam pela terra, deixando apenas esses grandiosos testemunhos. Mas o que há por trás dessa lenda? Qual era o verdadeiro propósito desse complexo? Arqueólogos ainda não chegaram a um consenso sobre por que foram construídas as pedras de Callanish. Alguns estudiosos acreditam que esse lugar poderia ter sido um local de rituais que conectavam as pessoas com seus antepassados e o cosmos. Outros sugerem que as pedras poderiam ter servido como um observatório astronômico, permitindo que os antigos observassem os movimentos dos corpos celestes e previssem as mudanças de estação. No entanto, teorias mais especulativas também são intrigantes, sugerindo possíveis conexões com cultos antigos que veneravam as forças da natureza, ou até mesmo o uso dessas pedras em práticas mágicas. Ao observar essas massivas estruturas, surge a pergunta: o que os antigos construtores realmente sabiam? Como eles conseguiram criar uma construção tão precisa sem os instrumentos e tecnologias modernos? Talvez as respostas para essas perguntas estejam escondidas nas próprias pedras, que, segundo alguns, possuem uma energia que pode influenciar o ambiente ao redor. Estudos mostram que as pedras de Callanish estão dispostas de tal maneira que suas sombras e reflexos criam efeitos visuais únicos durante os solstícios e outros eventos astronômicos. Mas isso não é a única enigmática associada a esse lugar. Ao redor do círculo de pedras foram encontrados vestígios de antigos assentamentos, indicando que esse lugar tinha grande importância para as pessoas daqueles tempos. Talvez eles se reunissem ali não apenas para rituais, mas também para compartilhar conhecimento e tradições culturais. No entanto, mesmo com todos esses descobrimentos, o mistério das pedras de Callanish permanece sem solução. A cada ano, quando turistas e estudiosos se reúnem ali para ver a grandiosidade desse complexo, eles trazem novas perguntas e hipóteses, mas nenhuma delas oferece uma resposta definitiva. Talvez essa seja a magia das pedras de Callanish. Elas continuam como um eterno lembrete de quantas verdades estão escondidas em nossa história e quantas ainda estão por descobrir. Mas isso não é a única enigmática que nos espera nesse território misterioso. Se nos dirigirmos para o sul, até a costa da Escócia, encontraremos ainda mais estranhos artefatos.
círculos de pedras e estruturas megalíticas que levantam ainda mais perguntas sobre as antigas civilizações e suas habilidades. O que eles tentavam nos dizer, deixando esses enigmáticos monumentos? As escadas gigantes, localizadas na costa norte da Irlanda, representam um dos mais enigmáticos formados naturais, que causam admiração e perplexidade. Este lugar, onde a natureza e a mitologia se entrelaçam em uma dança maravilhosa, cria uma atmosfera repleta de histórias antigas e mistérios não resolvidos. Colunas basálticas hexagonais gigantes, dispostas em uma ordem rigorosa, parecem nos guiar pela escada até os céus. E ao primeiro olhar para esse espetáculo, surge a pergunta: como a natureza poderia criar algo tão perfeito e ao mesmo tempo tão enigmático? Estudos científicos afirmam que essa formação surgiu como resultado de atividade vulcânica, quando fluxos de lava resfriavam e se rachavam, formando essas colunas únicas. No entanto, apesar das explicações convincentes dos cientistas, lendas antigas contam uma história completamente diferente. Os moradores locais, desde tempos antigos, contam sobre gigantes que, segundo suas crenças, construíram essa estrada para cruzar o mar até a Escócia e lutar contra outro gigante, Fingal. Mas o que realmente aconteceu? Como esses seres poderosos, se eles existiram, poderiam ter deixado esse mundo, deixando apenas lendas e formados enigmáticos? Imagine os antigos povos parados na beira dessa escada maravilhosa, olhando para as águas sem fim do Atlântico e refletindo sobre o que se esconde além do horizonte. Talvez eles vissem naquelas pedras uma força e um poder que não podem ser explicados. Mas essa não é a única enigmática associada às escadas gigantes. Estudos mostram que esse lugar não só atrai turistas, mas também serve como objeto de estudo para arqueólogos e geólogos, que tentam desvendar não apenas sua origem, mas também possíveis conexões com outras estruturas megalíticas ao redor do mundo. Alguns pesquisadores sugerem que esses formados poderiam ter servido como guias peculiares para navegadores antigos, indicando o caminho para novas terras. Mas as enigmas não param por aí. Muitos relatam sensações estranhas que sentem ao estar ali. Desde a sensação de uma força antiga até visões misteriosas que surgem quando olham para as colunas hexagonais, refletindo a luz do sol poente. Qual é a natureza dessas sensações? Será apenas uma ilusão da imaginação ou algo maior, que não podemos entender? Talvez as escadas gigantes não sejam apenas um fenômeno natural, mas algo que nos conecta com nossos antepassados, aqueles que um dia vaguearam por essas terras, deixando-nos suas perguntas. E a cada dia que olhamos para essas colunas, nos perguntamos: o que se esconde por trás das lendas e das teorias científicas? Quais outros mistérios ainda esperam ser descobertos, enterrados nas profundezas da antiga terra da Irlanda? No final das contas, as escadas gigantes permanecem um mistério não resolvido, nos chamando para investigar e entender não apenas o mundo ao nosso redor, mas também essa história maravilhosa que ainda espera ser contada. Os labirintos da ilha de Gotland, localizados na Suécia, nos mergulham em um mundo de antigas enigmas que permanecem não resolvidos até hoje. Essas construções de pedra, cujas idades podem exceder 3.000 anos, causam admiração e perplexidade, como se, por si só, guardassem segredos de épocas passadas. Parado à beira de um desses labirintos, é possível sentir como a história nos sussurra de profundezas dos séculos. Qual era o propósito dessas estranhas construções? Quais eram os pensamentos e crenças daqueles que as criaram? Alguns cientistas sugerem que os labirintos poderiam ter servido como rotas rituais, levando a locais sagrados onde povos antigos buscavam a bênção dos deuses. Outros os veem como símbolos refletindo antigas mitologias e lendas, que eram importantes para entender o mundo e o lugar do homem nele. Mas essa não é a única versão existente no meio científico. Alguns pesquisadores até sugerem que os labirintos poderiam ter sido utilizados como símbolos peculiares de vida e morte,
refletindo o ciclo do tempo e da natureza, e possivelmente ajudando os antigos a lidar com questões existencialistas. Imagine nossos antepassados percorrendo esses caminhos tortuosos, refletindo sobre a vida, a morte e o que os aguardava além desse mundo. Mas como essas simples construções de pedra poderiam causar tamanhas reflexões e emoções? Qual era o verdadeiro propósito desses labirintos, se eles realmente serviam para algo maior do que meras construções arquitetônicas? Isso é ao mesmo tempo fascinante e assustador. Tudo isso cria uma atmosfera de mistério não resolvido, que nos leva mais fundo no passado. Na Gotland, é possível encontrar muitos desses labirintos, cada um deles único e cheio de sua própria história. Eles não são apenas paredes de pedra, são uma verdadeira galáxia de símbolos e significados, que podem contar muito sobre a cultura e a visão de mundo dos antigos povos. Os moradores locais contam com orgulho lendas sobre seus antepassados, que, segundo eles, deixaram esses labirintos como herança, mas o que, na verdade, eles queriam transmitir. Pode ser que fosse uma tentativa de criar algo eterno, que sobreviveria a eles, como perguntas eternas sobre o sentido da vida, que atormentavam suas mentes. Alguns pesquisadores até propõem teorias de que os labirintos poderiam ter servido como um centro energético, onde as pessoas se reuniam para realizar rituais relacionados à fertilidade, caça ou até previsões. Mas essas enigmas não terminam por aí. Nos últimos tempos, cada vez mais pessoas relatam que, ao se encontrarem nesses labirintos, sentem sensações estranhas, desde uma leve tontura até uma profunda sensação de conexão com algo grande e inexplorado. Pode ser que isso seja apenas fruto da imaginação, mas pode ser algo maior que ainda não somos capazes de entender. A questão permanece aberta. Seja como for, os labirintos da ilha de Gotland continuam a atrair a atenção de pesquisadores e viajantes de todo o mundo. Cada passo por seus caminhos sinuosos nos mergulha em uma atmosfera de desconhecido e eterno. Esse é um lugar onde realidade e mitologia se entrelaçam, criando um ambiente único para refletir sobre o que significa ser humano nesse vasto e misterioso mundo. E, olhando para essas construções de pedra, inevitavelmente nos perguntamos: quais outros segredos estão escondidos sob as camadas dos séculos, esperando que alguém os observe novamente? Talvez em cada passo, em cada curva desses labirintos, estejamos na fronteira de novas descobertas sobre nosso passado e sobre nós mesmos. E, apesar de todos os estudos e teorias, o mistério do propósito dos labirintos permanece não resolvido, deixando-nos apenas conjecturas e suposições. Quais eram os verdadeiros objetivos de seus criadores? Qual significado eles atribuíam às suas obras? Essas perguntas, assim como os próprios labirintos, continuam a existir em nossa consciência, nos chamando a investigar não apenas as antigas culturas, mas também a própria essência da natureza humana, que possivelmente também é um labirinto cheio de mistérios e surpresas. O castelo de Hohenstein, majestoso e erguido sobre os penhascos dos Alpes na Áustria, parece um guardião do tempo, protegendo seus segredos na densa névoa da história. Construído no século XII, este castelo medieval não só impressiona pela sua arquitetura e vistas pitorescas, mas também se envolve em um mistério que não dá descanso aos estudiosos e pesquisadores. Ao atravessar os massivos muros de pedra, entramos em um mundo onde cada pedra guarda memórias de antigas batalhas, intrigas e destinos. Mas o que realmente torna Hohenstein especial é seus enigmáticos subterrâneos, onde, segundo lendas, foram encontrados artefatos que parecem completamente fora do lugar para a época em que o castelo foi construído. Como esses objetos, como estranhas construções metálicas e símbolos enigmáticos, poderiam ter acabado ali? Alguns pesquisadores sugerem que esses artefatos poderiam pertencer a civilizações ainda mais antigas, que existiam muito antes da construção do castelo. Mas como isso seria possível?
Como seus vestígios poderiam ter sido perdidos nos séculos, apenas para reaparecer nos subterrâneos, que deveriam estar protegidos do tempo? Com cada ano, mais pessoas visitam Hohenstein na esperança de tocar seus mistérios. Os subterrâneos do castelo, com seu ar frio e úmido e ecos estranhos, parecem sussurrar sobre os segredos que guardam. Os moradores locais contam histórias sobre como, nesses corredores escuros, às vezes se ouvem vozes e, às vezes, misteriosos fogos que desaparecem instantaneamente ao se aproximar. Qual é a natureza desses fenômenos? São apenas frutos da imaginação? Ou o castelo realmente guarda segredos não revelados? Essas perguntas permanecem sem resposta, alimentando o interesse por esse lugar que se tornou um verdadeiro ímã para caçadores de aventuras e amantes de história. Muitos teóricos sobre a origem dos artefatos são propostos pelos cientistas, desde os mais racionais até os mais exóticos. Alguns sugerem que esses objetos poderiam ter sido deixados por viajantes ou comerciantes que, por acaso, chegaram a essas terras. Outros acreditam que o castelo não só foi uma fortaleza, mas também um lugar onde se concentravam conhecimentos e magia das antigas tribos. Talvez tenha sido um santuário onde se reuniam sábios para trocar conhecimentos sobre estrelas e fenômenos naturais. Mas, independentemente do que tenha sido, o mistério permanece sem solução. Quais eram as verdadeiras intenções daqueles que deixaram esses artefatos? O que eles tentavam comunicar às gerações futuras? Os mistérios do castelo Hohenstein não terminam em seus subterrâneos. Cercado por majestosas montanhas, ele também serve como cenário para diversas lendas sobre fantasmas e espíritos que, segundo dizem, vagueiam por seus corredores. Alguns visitantes afirmam sentir a presença de forças invisíveis que parecem observá-los, causando arrepios e espanto. Mas o que, se esses espíritos não são apenas produtos da nossa imaginação, mas guardiões de antigos conhecimentos que desejam ser ouvidos? Portanto, o que realmente esconde esse castelo? Quais são seus verdadeiros segredos, que não dão descanso nem aos estudiosos, nem aos simples mortais? O castelo Hohenstein permanece como um mistério não resolvido, atraindo-nos com seu encanto místico e promessa de descobertas que podem mudar nossa visão do passado. Quantos outros lugares, cheios de segredos e mistérios, ainda esperam ser descobertos? Talvez estejamos apenas na superfície de um vasto oceano de mistérios que nossa história esconde, deixando-nos apenas especular sobre o que ainda não sabemos. Mas isso não é a única enigma que nos mantém em seu mistério. Ao nos movermos da Áustria para a França, encontramos os Dolmens de Bruzan, gigantescos túmulos de pedra que aparentemente eternamente guardam os segredos das antigas civilizações. Essas estruturas monumentais, com cerca de 5.000 anos, são muito mais do que simples sepulturas. Elas são construídas com uma orientação precisa em relação aos corpos celestes, o que causa espanto e admiração. Como os antigos construtores, sem os instrumentos e conhecimentos modernos, puderam criar tais edificações com uma precisão astronômica ideal? Cada dolmen é um grande bloco de pedra empilhado sobre o outro, formando massivos cobertores e paredes que mantiveram seus segredos por milênios. Ao nos aproximarmos desses antigos túmulos, podemos sentir uma brisa fria, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e tempos distantes. As paredes dos dolmens parecem sussurrar sobre rituais antigos realizados ali, sobre povos que buscavam uma conexão com o cosmos e os antepassados. Mas o que exatamente eles queriam transmitir? Qual era sua fé e como eles viam o mundo ao seu redor? Existem diversas teorias sobre o propósito desses dolmens. Alguns cientistas sugerem que eles serviam como locais de sepultamento, ou seja, santuários para a memória dos antepassados. Outros os consideram observatórios astronômicos, onde antigos astrônomos observavam o movimento das estrelas e planetas, tentando prever mudanças de estação ou eventos importantes.
Mas como tanta sabedoria e habilidade puderam se concentrar em uma sociedade que, segundo muitos, estava longe do nível de desenvolvimento moderno? Alguns pesquisadores até sugerem que os dólmens poderiam fazer parte de uma rede mais ampla de santuários, conectando diferentes tribos e povos em vastas terras. Essas gigantescas estruturas de pedra poderiam ser a chave para entender as antigas conexões sociais e culturais que uniam as pessoas daquela época. Mas quais são as verdadeiras razões de sua criação? Por que exatamente essas formas e tamanhos? No meio dessas reflexões, surge outra pergunta. Por que os dólmens foram construídos exatamente nesse lugar? O significado do paisagismo, as características geológicas e outros fatores possivelmente desempenharam um papel em sua escolha. Mas nenhuma das teorias pode dar uma resposta definitiva. Com cada novo achado e pesquisa, surgem novas perguntas, para as quais não há respostas claras. Os grandes blocos de pedra, idealmente ajustados uns aos outros, parecem guardar segredos que a humanidade ainda não está pronta para desvendar. Alguns arqueólogos que realizaram escavações nesses locais afirmam que até mesmo objetos que não pertencem à época de sua construção foram encontrados, o que apenas adiciona uma camada de mistério. Como esses artefatos puderam chegar lá, se os dólmens foram construídos há tanto tempo? Os dólmens de Bruzan não são apenas monumentos arqueológicos. Eles são um portal para o mundo dos antigos mitos, rituais e magia esquecida. Atrás de suas massivas paredes de pedra, há segredos não desvendados que podem mudar nossa visão do passado. Quantos outros lugares, cheios de enigmas e mistérios, ainda esperam ser descobertos? Quais são as verdadeiras intenções daqueles que deixaram esses antigos artefatos? E o que eles tentavam transmitir às gerações futuras? A história dos dólmens de Bruzan permanece não desvendada, e estamos apenas na superfície de um vasto oceano de mistérios que esconde nossa história. Mas isso não é a única enigma que nos atrai para seus braços. Ao nos movermos dos misteriosos dólmens da França para as águas turvas da Escócia, encontramos as ruínas submersas do Loch Oy, um lago enigmático que esconde sob sua superfície os segredos sombrios da antiguidade. Aqui, no fundo desse lago tranquilo, foram descobertos restos megalíticos de construções antigas, sobre as quais não há nenhuma menção nas crônicas. Como é possível que uma civilização inteira tenha deixado rastros tão impressionantes, mas não tenha deixado nenhum registro de sua existência? Ao mergulharmos nas águas geladas do Loch Oy, podemos sentir como as camadas históricas, semelhantes a uma torta de camadas, se sobrepõem uma sobre a outra. Blocos de pedra maciços e construções enigmáticas, encontradas por pesquisadores, desafiam as representações comuns sobre as culturas antigas. Qual era o propósito dessas construções? Eram elas locais de adoração, observatórios, ou serviam para algo completamente diferente, sobre o qual nem podemos especular? Os moradores locais contam lendas sobre cidades submersas, sobre como, em tempos passados, culturas floresceram nesse lugar. Mas com a chegada de uma catástrofe, seu mundo foi engolido pelas águas. Mas o que realmente aconteceu? Alguns arqueólogos sugerem que essas ruínas podem estar relacionadas aos antigos celtas, mas aqui não há provas claras que possam confirmar ou refutar essa hipótese. Os megalitos encontrados no fundo do Loch Oy diferem dos que vemos em outras partes da Escócia, e sua forma e disposição levantam muitas questões. Como esses monumentos puderam acabar submersos e por que não foram mencionados em documentos históricos? Talvez essa tenha sido uma civilização com conhecimentos e tecnologias que ainda não conseguimos compreender. Cada novo artefato trazido do fundo desperta ondas no oceano da intriga histórica. Algumas descobertas causam espanto, como os restos de ferramentas que, aparentemente, foram usadas para trabalhar a pedra. Mas quem as criou? Qual era sua vida e cultura? As pesquisas mostram que a água realmente preserva os artefatos,
mas os mistérios dos antigos habitantes permanecem não desvendados. Há até especulações de que essas ruínas poderiam fazer parte de uma rede mais ampla de comunicação e comércio entre tribos. Mas como isso poderia funcionar na ausência de documentos? Apesar de muitas teorias, nenhuma delas pode dar uma resposta definitiva sobre a origem dessas ruínas submersas. Talvez elas sejam parte de uma civilização antiga sobre a qual não sabemos nada. Ou talvez sejam apenas lendas que ao longo do tempo se tornaram realidade. Mas como uma cultura tão avançada poderia desaparecer sem deixar vestígios? Para onde foram seus avanços e conhecimentos? O Loch Oy não é apenas um lago. É uma porta para o mundo dos enigmas, onde cada onda traz novas perguntas e perplexidades. Quantos outros lugares ainda estão escondidos de nossa vista, mergulhados nas profundezas, esperando que seus segredos sejam revelados? Quais histórias ainda aguardam seu momento para serem contadas? Enquanto tentamos desvendar os enigmas do passado, uma coisa permanece inalterada. Muitos mistérios permanecem não desvendados, e talvez isso seja apenas uma pequena parte do que nossa história esconde. Mas como deixar de lado mais uma enigmática pergunta que nos mantém intrigados? Ao nos movermos das ruínas submersas de Loch Oirha aos campos solares da Bretanha, encontramos os Dólmens de Carnac, um dos lugares mais enigmáticos e grandiosos do planeta. Este complexo de menires e dólmens, com mais de 6.000 anos, continua a inspirar arqueólogos e historiadores na busca por respostas a muitas perguntas. Como os antigos povos puderam criar uma estrutura tão grandiosa? E qual era o propósito por trás disso? À primeira vista, os dólmens de Carnac parecem simplesmente grandes pedras cuidadosamente alinhadas em fileiras. Mas, se observarmos com mais atenção, podemos ver que sua disposição possui uma simetria rigorosa. Milhares de pedras parecem se alinhar em linhas ideais, estendendo-se por quilômetros ao longo da costa, causando admiração e espanto. Parece que elas não estão apenas ali. Elas observam, protegem e esperam que alguém desvende seus segredos. Mas o que se esconde por trás dessa precisão matemática e simetria enigmática? Alguns pesquisadores sugerem que os dólmens de Carnac poderiam ter servido como observatórios astronômicos, permitindo aos antigos habitantes acompanhar os movimentos dos corpos celestes. Como é impressionante que, mesmo 6.000 anos atrás, os seres humanos pudessem possuir tal conhecimento. Existem outras teorias. Alguns acreditam que esses megálitos foram usados como locais de sepultamento, enquanto outros afirmam que poderiam ter desempenhado funções rituais, conectando os seres humanos aos seus antepassados. Mas como explicar sua disposição e quantidade? A construção dessas grandes estruturas requeria esforços colossais e a colaboração de muitos seres humanos. Quanto tempo foi necessário para erguer esses gigantes de pedra? Qual era a sociedade capaz de tal unidade? As composições de dólmens e menires em Carnac não apenas impressionam a imaginação, mas também deixam muitas perguntas sem resposta. Quais conhecimentos antigos foram perdidos com o desaparecimento dessa cultura? Nas inscrições históricas, há praticamente nenhuma informação sobre esses povos, e cada novo achado apenas reforça sua mistério. Os habitantes locais contam lendas sobre como as pedras foram criadas por magos e como sua disposição está ligada a antigos profecias. Mas como isso é possível? Existe uma ligação entre esses megálitos e outros monumentos famosos, como Stonehenge, na Inglaterra? Alguns arqueólogos acreditam que os dólmens de Carnac poderiam ter feito parte de uma rede mais ampla de construções megalíticas, que tinham um significado sagrado para as tribos da época. No entanto, apesar de todas as especulações, nenhuma delas pode dar uma resposta definitiva sobre o papel que essas pedras desempenharam na vida dos antigos seres humanos. Além disso, cada novo artefato descoberto apenas adiciona mais camadas a essa história, revelando mais perguntas e enigmas. Como foi possível que uma cultura que criou tais grandiosas construções desaparecesse?
deixando apenas silenciosas pedras como testemunhas. Portanto, os dólmens de Karnak nos apresentam não apenas muitas perguntas, mas também um profundo respeito por aqueles que viveram aqui há milhares de anos. Estamos na porta de antigos mistérios, e cada passo por esse lugar sagrado nos lembra. Mesmo a sociedade mais poderosa pode desaparecer, deixando apenas pedras como testemunhas. Quantas outras enigmas o mundo ao nosso redor guarda? Quantos outros lugares, cheios de histórias não lidas e civilizações esquecidas, esperam ser descobertos? As respostas a essas perguntas permanecem na sombra, assim como a própria história, cheia de mistérios e espantos, nos mergulha em uma viagem interminável pelas páginas de nossos antepassados esquecidos. Mas isso não é a única enigma que nos envolve em seu misticismo. Ao nos movermos do Dólmens de Karnak para o norte, chegamos à Suécia, onde, nas margens do lago Vättern, encontramos uma construção incrível, conhecida como o Navio de Pedra de Ale. Esta megalítica construção, com cerca de 67 metros de comprimento, parece que antigos navegadores deixaram seu navio na terra, pronto para zarpar para o mundo além. Mas o que é isso, afinal? Um túmulo, um templo ou uma construção simbólica? Qual era sua verdadeira função? Essas perguntas permanecem sem respostas, causando admiração e perplexidade entre os pesquisadores e amantes da história. O navio de pedra de Ale, construído com grandes blocos de pedra, parece personificar a essência da antiga cultura que outrora habitava essas terras. Sua forma, semelhante a um navio, poderia simbolizar não apenas a ligação com o mar, mas também o caminho para a vida além. As lendas locais falam que esse lugar estava ligado a rituais realizados em homenagem a deuses que, segundo os mitos, poderiam conceder fertilidade e sorte. Mas como esses antigos povos poderiam ter criado uma construção tão grandiosa sem a ajuda de tecnologias modernas? Cada pedra, cada detalhe desse navio mítico levanta muitas perguntas. Por que exatamente essa forma? Que significado ela tinha para as pessoas daquela época? Alguns arqueólogos sugerem que o navio de pedra de Ale poderia ter servido como um local de sepultamento, mas até hoje não foram encontrados vestígios de objetos funerários ou outros artefatos que possam confirmar essa hipótese. Isso só reforça o mistério desse lugar. Como é possível que, ao longo dos séculos, ninguém tenha encontrado provas de sua principal função? A ausência de clareza ao redor do navio de pedra de Ale nos faz refletir sobre quais outros segredos esse impressionante monumento pode guardar. Talvez ele tenha sido criado para rituais ligados à transição para outro mundo? Ou será que era apenas uma expressão simbólica da fé no mar, como fonte de vida e morte? No contexto de estudos mais amplos sobre megalíticos em toda a Escandinávia, o navio de pedra de Ale se torna parte de uma rede misteriosa que conecta diferentes culturas e tradições. Cientistas investigam possíveis paralelos com outras megalíticas construções que podem ser encontradas na Noruega e na Dinamarca, tentando entender como esses povos poderiam trocar conhecimentos e ideias. No entanto, apesar de todos os esforços, a desvenda final desse enigma ainda nos escapa, assim como muitos outros mistérios antigos. Como explicar o fato de que civilizações inteiras que deixaram esses monumentos desapareceram da história, deixando apenas sombras e pedras? O navio de pedra de Ale, assim como os dólmens de Karnak, nos faz refletir sobre o que esses silenciosos testemunhos do passado podem esconder. Estamos na fronteira de novas descobertas, e cada momento passado nesse enigma misterioso nos lembra que até as culturas mais poderosas podem desaparecer, deixando apenas pedras mudas. Mas quais outros enigmas ainda estão esperando seu momento? Quantos desses lugares, cheios de histórias não lidas e civilizações esquecidas, ainda aguardam que seus segredos sejam revelados? As respostas para essas perguntas permanecem na sombra,
como murmúrios misteriosos das profundezas dos séculos, mergulhando-nos em uma jornada interminável pelas páginas de nossa história enigmática. Ao nos movermos do enigmático navio de pedra de Ale, encontramo-nos no sul da Europa, no coração da Ligúria, onde se erguem os dólmens, grandes portais de pedra cujas origens se perdem na profunda antiguidade. Esses grandiosos monumentos, que parecem guardiões de segredos do passado, causam admiração e reverência em quem se aproxima deles. Feitos de grandes lajes de pedra, os dólmens da Ligúria nos lembram que aqui existiu uma cultura complexa e misteriosa, cujas tradições e crenças desapareceram há muito tempo, deixando apenas esses silenciosos testemunhos. Os moradores locais acreditam que através desses dólmens era possível alcançar outros mundos, onde habitam os espíritos dos antepassados e os deuses se comunicam com os humanos. Como poderia uma tal crença ter surgido nas mentes dos antigos? De acordo com uma das teorias, os dólmens não serviam apenas como túmulos, mas também como portais rituais que permitiam a comunicação com forças sobrenaturais. Imagine-se, em silêncio noturno, cercado por estrelas, os antigos xamãs se reuniam ao redor desses pedregulhos, recitando encantamentos e orando pela prosperidade de seu povo. Mas qual era o verdadeiro propósito desses dólmens? Talvez eles fizessem parte de um sistema complexo de observações astronômicas, ou talvez servissem como locais para sacrifícios. Os arqueólogos modernos, ao estudar esses monumentos, tentam desvendar seus mistérios, utilizando métodos modernos como o datamento por carbono 14 e a varredura georradar. No entanto, apesar de todos os esforços, nenhuma hipótese conseguiu dar uma resposta definitiva sobre o que exatamente eram esses dólmens. Alguns pesquisadores sugerem que os dólmens da Ligúria poderiam estar relacionados com antigas culturas de fertilidade, e sua localização não foi escolhida aleatoriamente. Talvez tenham sido construídos em locais onde a terra era especialmente fértil. Mas como isso se relaciona com sua enigmática construção? Por que a escolha caiu exatamente sobre essas grandiosas e massivas construções? Talvez os dólmens não fossem apenas monumentos arquitetônicos, mas símbolos de unidade do povo, de sua fé e esperança em um futuro melhor. Mas por que sua construção parou? O que levou os seres humanos, que os construíram com tanto empenho, a abandoná-los? Essa quietude que envolve os dólmens está cheia de perguntas significativas, às quais parece não haver respostas. Como essas complexas construções poderiam ter sido criadas sem tecnologias avançadas? Qual era seu verdadeiro propósito? Talvez eles guardem mensagens que ainda não conseguimos decifrar, ou talvez sejam apenas sombras do esplendor de civilizações há muito desaparecidas. A Ligúria, com seus paisagens pitorescas e antigos mistérios, se torna um verdadeiro imã para arqueólogos e historiadores, que buscam esclarecer esses enigmáticos monumentos. E, apesar de todos os nossos estudos e teorias, os dólmens da Ligúria continuam sendo um mistério não resolvido, que nos atrai como um farol em uma noite escura. Quantos outros lugares, cheios de histórias não desvendadas e civilizações esquecidas, ainda aguardam para que seus segredos sejam revelados? O que mais essa terra guarda, onde maravilhas e mistérios se entrelaçam em um todo? As respostas para essas perguntas permanecem na sombra, assim como muitas outras antigas enigmas que nos atraem em uma jornada interminável pelas páginas de nossa história, cheias de mistérios e maravilhas. Ao nos movermos entre os enigmáticos dólmenes da Ligúria, encontramo-nos no oeste da Europa, na Solarenga, Portugal, onde se esconde, entre a vegetação, o Cromeleque de Almenerres, um dos mais antigos monumentos megalíticos, precedendo até mesmo o famoso Stonehenge. Este enigmático complexo, composto por enormes blocos de pedra, erguidos em círculo, parece guardar os mistérios das antigas civilizações que outrora habitavam essas terras.
como se o tempo parasse nesse lugar, e pudéssemos apenas conjecturar sobre os eventos e rituais que ali ocorreram há muitos milhares de anos. As lendas locais estão impregnadas de mistério. Contam de pedras vivas que, segundo os boatos, são capazes de se moverem sob a cobertura da noite. Mas como é possível que pedras, imóveis ao longo dos séculos, de repente ganhem vida na imaginação das pessoas? O Cromeleque de Almenerres, composto por mais de 30 megalitos de pedra, lembra aqueles antigos povos que, possivelmente, acreditavam que esses pedras guardavam os espíritos dos antepassados ou entidades divinas. Arqueólogos que estudam esse monumento descobriram que sua idade supera 5.000 anos, colocando em dúvida muitos de nossos conceitos sobre o desenvolvimento da civilização humana daquela época. Como uma cultura tão avançada poderia criar tais grandiosos monumentos sem possuir tecnologias modernas? Alguns cientistas sugerem que o Cromeleque poderia ter servido como um observatório astronômico, permitindo aos antigos observarem o movimento dos corpos celestes. Mas, mesmo que isso seja verdade, qual o significado dessas observações para as pessoas que viviam naquela época? Ao responder a essa pergunta, mergulhamos no mundo das antigas crenças e rituais, que poderiam estar ligados a ciclos agrícolas ou ao culto a deuses. No entanto, o mistério do Cromeleque de Almenerres não se esgota apenas na astronomia e nos rituais. Os moradores locais, que passam de geração em geração histórias sobre pedras vivas, atribuem-lhes um sentido místico, afirmando que elas são capazes de se mover e mudar de posição na escuridão. Como poderia surgir essa crença? Talvez isso esteja relacionado ao fato de que, sob a luz da lua, as pedras aparecem especialmente enigmáticas, criando a ilusão de movimento. Ou talvez elas realmente guardem em si algumas forças ocultas que ainda não conseguimos entender. Investigadores do Cromeleque continuam a desvendar seus mistérios, utilizando métodos modernos, como a georradarização e a análise do solo, mas se deparam com enigmas ainda não desvendados. Qual o significado dessas pedras para os antigos construtores e por que o Cromeleque foi abandonado sem atenção? Pode ser que ele fizesse parte de uma rede mais ampla de monumentos megalíticos, ou que seja simplesmente um monumento único que, não obstante, foi esquecido ao longo do tempo. É estranho, mas apesar de todos os esforços ao longo dos séculos, o Cromeleque de Almenerres continua sendo um mistério, irradiando um ar de mistério e inacessibilidade. Assim como muitos outros antigos monumentos, o Cromeleque atrai a atenção não apenas de historiadores e arqueólogos, mas também de buscadores de aventuras, que desejam tocar a história e sentir essa atmosfera indescritível que paira ao redor desses gigantes de pedra. Quantos outros lugares existem onde as pedras podem contar sua história, mas não conseguimos ouvi-las? Quais são os segredos que elas guardam em suas poderosas formas? E, possivelmente, é exatamente nisso que reside a magia dos antigos megalitos, no fato de que eles não são apenas pedras, mas testemunhas vivas das eras passadas, que continuam guardando seus mistérios, esperando que alguém se atreva a desvendá-los. Com cada nova descoberta, compreendemos que nosso planeta ainda guarda muitos mistérios, esperando serem revelados, e cada passo em direção ao entendimento do passado abre novos horizontes de desconhecido. Ao nos movermos de Almenarres, um lugar enigmático, nos dirigimos para a Espanha, em direção à impressionante muralha de Valbona, que causa não menos admiração e, sem dúvida, muitas perguntas. Esta estrutura antiga, que se ergue sobre colinas verdes, parece ser uma guardiã de mistérios, envolta em enigmas que permanecem sem resposta. Sua origem até hoje não foi registrada em fontes oficiais, e isso apenas aumenta seu ar de mistério. Os moradores locais brincam que a muralha cresce por si só, e parece que há uma parte de verdade nisso. Como é possível? Como os humanos poderiam criar algo tão grandioso se ainda hoje não conseguimos explicar como foi construído? A muralha de Valbona
Erguida com grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, parece que a natureza se fundiu com a genialidade humana, criando algo extraordinário. A cada ano, segundo os boatos, a muralha se eleva mais, e com cada nova geração de moradores locais, afirmações semelhantes se tornam mais comuns. Mas, como uma muralha criada por mãos humanas pode continuar a crescer? Talvez isso esteja relacionado com as características do entorno ou com o fato de que os moradores locais misturam realidade com mitos, criando uma tradição cultural única. Alguns pesquisadores sugerem que Valbona pode ter raízes antigas, remontando a tempos distantes, quando seus antepassados a construíram para proteger suas terras de possíveis inimigos. No entanto, a data exata da construção permanece em dúvida, assim como a verdadeira natureza da fortaleza. Qual era o significado dessa muralha para aqueles que viviam sob sua sombra? Talvez ela tenha servido não apenas como proteção, mas também como símbolo de unidade e força da comunidade. Ou, quem sabe, ela fazia parte de um sistema mais amplo de fortificações, do qual ainda não temos conhecimento. As lendas locais, transmitidas de geração em geração, representam Valbona não apenas como uma construção, mas também como um organismo vivo, que respira, cresce e se transforma. Como os humanos puderam ver essa construção como algo vivo? Talvez isso esteja relacionado ao fato de que cada pedra contém uma parte da história, uma parte deles mesmos, e exatamente por isso a muralha continua a causar tanto interesse. Ela se tornou uma encarnação de seu legado. Esses tipos de crenças, sem dúvida, adicionam profundidade e mistério, nos fazendo refletir sobre quais outros segredos essas antigas muralhas guardam e como elas podem interagir com nossa percepção de tempo e espaço. Mas essa não é a única dúvida associada a Valbona. Alguns pesquisadores, equipados com tecnologias modernas, como escaneamento de radar e análise da estrutura das pedras, tentam desvendar seus mistérios. No entanto, mesmo os métodos mais avançados não dão respostas definitivas. Quais são as verdadeiras causas do crescimento da muralha? Será que é resultado de processos naturais ou ela possui propriedades secretas? Essas perguntas permanecem sem resposta, nos deixando com a sensação de incerteza, como se a própria muralha escondesse seus segredos dos olhos curiosos. Gradualmente, ao mergulharmos no estudo de Valbona, percebemos que, assim como muitos outros antigos monumentos, ela atrai não apenas a atenção dos cientistas, mas também dos buscadores de aventuras, que desejam tocar os mistérios do passado. Quantos outros lugares existem onde a história se esconde sob uma camada de tempo, esperando que alguém se aventure a revelá-la? Quais segredos estão ocultos atrás dessas massivas pedras? Talvez seja exatamente nisso que reside a magia das antigas fortalezas, na sua capacidade de serem testemunhas de épocas passadas, guardando seus segredos enquanto continuamos a explorar suas infinitas enigmas. Com cada nova descoberta, nos aproximamos cada vez mais da compreensão de que nosso planeta ainda guarda muitos mistérios, prontos para serem revelados, e cada passo nessa direção abre novos horizontes de desconhecido. Quantas dessas vivas muralhas ainda esperam seu momento para serem ouvidas? Quantas histórias ainda não foram contadas? Os mistérios da antiguidade permanecem conosco, e apenas o tempo dirá se seremos capazes de desvendá-los. Ao nos movermos em direção aos mistérios de Murray de Valbona, nos dirigimos para a França, em direção ao majestoso menhir de Chan, que não deixa indiferente ninguém que o vê. Esta gigantesca pedra, pesando mais de 300 toneladas, parece um fantasma da antiguidade, erguida em seu lugar, causando admiração e muitas perguntas. Como é que as pessoas, sem possuir tecnologias modernas, conseguiram mover e instalar uma construção tão massiva? Esta e muitas outras perguntas estão envoltas em um manto de mistério, nos fazendo refletir sobre as possibilidades dos nossos antepassados. Será que há algo além da simples força física?
Talvez seja um testemunho de tecnologias desconhecidas, perdidas ao longo dos séculos. O menhir de Shan, com mais de 7 metros de altura, simboliza a força e as ambições daqueles que o criaram. Sua superfície está coberta por estranhos sinais e entalhes, que parecem sussurrar sobre rituais e festas antigas realizadas ali. Qual era o propósito desse monolito? Alguns pesquisadores sugerem que ele poderia ter servido tanto como um monumento quanto como um instrumento astronômico, permitindo que os antigos acompanhassem os movimentos dos corpos celestes. Mas como eles conseguiram movê-lo? Existem diversas teorias, desde as mais simples até as mais exóticas. Alguns cientistas acreditam que o menhir poderia ter sido instalado com a ajuda de simples rolos de madeira, enquanto outros sugerem que os antigos utilizaram um sistema de canais e alavancas. No entanto, nenhuma dessas teorias oferece uma resposta definitiva. Como eles conseguiram lidar com tamanha massa? Ao refletir sobre isso, não podemos deixar de nos perguntar: será que as civilizações antigas possuíam conhecimentos dos quais hoje nem sequer suspeitamos? De acordo com as lendas locais, o menhir de Shan foi criado não pelas mãos dos homens, mas pela própria terra, que, segundo a lenda, desejava deixar uma memória de seus filhos. Como assim? Poderia isso ser verdade? Em cada pedra, parece estar contida uma parte da história e da vida daqueles que um dia habitou essas terras. E, possivelmente, é exatamente essa sensação de conexão com o passado que torna o menhir tão atraente para turistas e pesquisadores que buscam desvendar seus mistérios. Mas essa não é a única pergunta associada ao menhir de Shan. Nos últimos anos, cientistas, utilizando tecnologias modernas como georradar e escaneamento a laser, têm tentado entender como exatamente esse monolito foi instalado. No entanto, mesmo os métodos mais modernos não oferecem respostas claras. Por que o menhir está exatamente ali? Qual é seu verdadeiro propósito? Cada novo descoberta gera mais perguntas, deixando os pesquisadores em um estado constante de busca. Como uma estrutura tão massiva poderia ter sido instalada sem o uso de máquinas modernas? Talvez isso seja uma das maiores enigmas da humanidade. Um testemunho de que ainda não compreendemos completamente o potencial dos nossos antepassados. Essas perguntas, que parecem insolúveis, apenas destacam o quão pouco sabemos sobre aqueles que viveram antes de nós. Quantos outros objetos semelhantes estão escondidos sob as camadas do tempo, esperando que alguém os desvende? O menhir de Shan não é apenas uma pedra, mas uma encarnação dos conhecimentos e habilidades antigas que continuamos a investigar. E, possivelmente, é exatamente nisso que reside sua grandeza. Ele não só guarda a história, mas também nos convida a refletir sobre quantos outros mistérios ainda estão enterrados nas profundezas do nosso planeta, esperando seu momento. Quantos outros monolitos o mundo guarda? E quais outros mistérios eles podem revelar, se apenas aprendermos a escutá-los? Os mistérios da antiguidade permanecem conosco, injustamente esquecidos, e apenas o tempo poderá mostrar se conseguiremos desvendá-los. Ao nos movermos em direção aos mistérios do menhir de Shan, nos dirigimos ao coração da Itália, em direção aos templos subterrâneos secretos de Vale di Tria. Esses complexos subterrâneos, esculpidos em calcário macio, impressionam com seu tamanho e precisão. Como os antigos construtores puderam criar tais estruturas complexas e detalhadas, utilizando apenas ferramentas primitivas? Parece que as próprias rochas revelam seus segredos, abrindo-nos portas para uma época longínqua. Esses templos, perdidos em labirintos de cavernas naturais, se tornaram verdadeiros testemunhos do tempo, guardando em si mistérios não resolvidos das antigas civilizações. Cada escavação, cada curva das paredes parece sussurrar sobre rituais e crenças daqueles que um dia procuraram aqui proteção e inspiração divina. Por que exatamente aqui, nesse canto perdido, foram construídos tais grandiosos templos? Alguns pesquisadores sugerem que esse lugar
possuía uma energia especial, atraindo pessoas que buscavam iluminação espiritual. Mas o que exatamente poderia ligar os antigos habitantes a essa terra? Talvez eles conhecessem propriedades mágicas do local, das quais hoje não temos conhecimento. Subindo por escadas serpenteantes esculpidas na pedra, sentimos um leve cheiro de umidade, misturado com ecos de rituais passados. Sombras dançando nas paredes criam uma atmosfera de mistério, como se alguém nos observasse da escuridão. Parece que o tempo parou aqui, e nos tornamos testemunhas de rituais antigos, realizados à luz fraca de tochas. Alguns pesquisadores acreditam que esses templos poderiam ter servido não apenas como locais de adoração, mas também como observatórios astronômicos, permitindo aos antigos sacerdotes acompanhar fenômenos celestes. Como eles puderam alcançar tamanha precisão em seus cálculos? Utilizaram algum conhecimento perdido que com o tempo foi esquecido? Existem diversas teorias sobre como esses templos foram construídos. Alguns cientistas sugerem que seus construtores utilizaram mecanismos complexos e sistemas para esculpir e mover blocos de pedra, enquanto outros acreditam que forças desconhecidas estiveram envolvidas. Algumas lendas locais afirmam que os templos foram construídos com a ajuda de conhecimentos antigos, transmitidos de geração em geração, mas que desapareceram com o advento de novas eras. Como? Será que nossos antepassados possuíam tecnologias que ainda não conseguimos decifrar? Os templos subterrâneos de Vale d'Ítria também atraem a atenção por seus símbolos e sinais misteriosos, esculpidos nas paredes. Essas imagens enigmáticas, semelhantes a antigos hieróglifos, permanecem incompreensíveis para os cientistas modernos. Alguns sugerem que poderiam ser mensagens cifradas, deixadas para os descendentes, mas o que elas poderiam significar? Talvez contenham a chave para desvendar mistérios antigos, que até hoje permanecem não resolvidos. Mas essa não é a única pergunta associada a Vale d'Ítria. Nos últimos anos, arqueólogos têm ativamente estudado esses templos, utilizando tecnologias modernas como georradar e modelagem tridimensional. No entanto, mesmo os métodos mais avançados não conseguiram fornecer respostas definitivas sobre a natureza e o propósito desses complexos culturais. Por que exatamente aqui foram construídos tantos monumentos importantes? O que eles poderiam estar escondendo dos olhos dos descendentes? Cada novo passo na pesquisa abre novos horizontes, mas também gera mais perguntas, deixando-nos em um estado constante de busca. Como é possível que tamanha quantidade de informação contida nesses templos permaneça não resolvida? Seremos capazes de algum dia entender o que nossos antepassados sabiam e sentiam? Essas perguntas permanecem abertas, assim como os próprios templos, que continuam guardando seus mistérios. Vale d'Ítria não é apenas um lugar, mas um mundo de mistérios e mistérios, convidando-nos a explorar suas profundezas e tentar desvendar o que foi esquecido. Quantos outros complexos semelhantes estão escondidos nas entranhas da Terra, esperando seu momento para serem revelados? Quantos mistérios e provas das antigas civilizações ainda estão por serem descobertos, e seremos capazes de compreendê-las, se elas mesmas não quiserem se revelar? Os mistérios do passado aguardam seu momento para serem ouvidos, e apenas o tempo mostrará se seremos capazes de desvendá-los. Ao nos movermos dos mistérios dos santuários subterrâneos de Vale d'Ítria, encontramo-nos no coração de Roma, onde os antigos catacumbas de Domitila guardam, em seus labirintos escuros, mistérios não menos fascinantes. Essas catacumbas, que são algumas das mais antigas e mais complexas na capital da Itália, nos transportam para uma época em que o cristianismo estava apenas começando seu caminho para a grandeza. Mas como elas se tornaram tão importantes e o que seus muros, impregnados de um espírito antigo, escondem? A origem das catacumbas ainda está envolta em mistério, pois elas são mais antigas do que os primeiros escritos sobre as comunidades cristãs, o que gera muitas perguntas entre os pesquisadores. Como esses corredores subterrâneos, esculpidos em tufo macio,
puderam se tornar um lugar tão importante para os primeiros cristãos? Talvez aqui eles se escondessem das perseguições, buscassem refúgio em tempos difíceis, quando sua fé estava ameaçada? Ao mergulharmos nos subterrâneos misteriosos, sentimos a frialdade da pedra, que outrora serviu de abrigo para muitos. A luz suave das tochas projeta sombras nas paredes, onde ainda se encontram frescos e inscrições que contam sobre a fé, esperança e medos daqueles que outrora passaram por esses corredores. Cada nicho na parede, cada símbolo parece vivo, lembrando-nos daqueles que procuravam aqui paz e proteção. Como esses templos subterrâneos puderam se tornar tão importantes para a formação do cristianismo primitivo? Alguns pesquisadores acreditam que as catacumbas serviram não apenas como locais de sepultamento, mas também como centros de vida espiritual, onde se realizavam rituais secretos e serviços religiosos. Mas o que exatamente poderia estar escondido atrás das portas fechadas desses santuários? Existem muitas teorias sobre como exatamente as catacumbas foram construídas e utilizadas. Alguns estudiosos sugerem que sua construção começou no primeiro século de nossa era, quando as comunidades cristãs procuravam um local seguro para sepultar seus mortos, enquanto outros acreditam que as catacumbas poderiam ter sido locais de reunião, onde se transmitiam conhecimentos secretos. Como assim? Será que os antigos cristãos poderiam ter utilizado esses corredores subterrâneos não apenas para se esconder, mas também como locais para a educação espiritual? Nas paredes das catacumbas, podemos encontrar muitos símbolos que ainda hoje são um enigma para os pesquisadores. Alguns deles lembram sinais antigos usados na cultura romana, enquanto outros podem estar relacionados com os ensinamentos cristãos. Como eles puderam preservar seus mistérios ao longo dos séculos? O que eles poderiam significar para aqueles que os deixaram aqui? Talvez sejam mensagens cifradas para futuras gerações? Ou será que eles serviam como um lembrete de que a fé pode superar qualquer obstáculo? Mas essa não é a única pergunta relacionada às catacumbas de Domitila. Nos últimos anos, arqueólogos têm ativamente estudado esses corredores subterrâneos, utilizando tecnologias modernas como escaneamento a laser e modelagem tridimensional. No entanto, mesmo os métodos mais avançados não conseguiram fornecer respostas definitivas sobre quem exatamente construiu essas catacumbas e como elas foram utilizadas. Por que exatamente esses locais foram escolhidos para os sepultamentos? O que eles ainda podem esconder dos olhos dos nossos descendentes? Cada novo passo na pesquisa abre novos horizontes, mas também gera mais perguntas, deixando-nos em um estado constante de busca. Como é possível que uma quantidade tão grande de informação contida nessas catacumbas permaneça não desvendada? Será que algum dia conseguiremos compreender o que nossos antepassados sabiam e sentiam? Essas perguntas permanecem abertas, assim como as próprias catacumbas, que continuam guardando seus mistérios. Domitila não é apenas um lugar, mas um mundo de mistérios e mistérios, convidando-nos a explorar suas profundezas e tentar desvendar o que foi esquecido. Quantos lugares semelhantes ainda estão escondidos nas profundezas da Terra, esperando seu momento para serem revelados? Quantos mistérios e evidências sobre civilizações antigas ainda estão por descobrir? E seremos capazes de compreendê-los se elas mesmas não quiserem se revelar. Os mistérios do passado aguardam seu momento para serem ouvidos, e apenas o tempo dirá se seremos capazes de desvendá-los. Viajar pelos antigos cantos da Europa, não podemos deixar de notar que este continente não é apenas a arquitetura contemporânea e os pintorescos cursos d'água, mas também um depósito de mistérios que esperam seu momento para serem desvendados. Cada construção, cada ruína nos lembra das civilizações enigmáticas que deixaram sua marca nas páginas da história. Por exemplo, as catacumbas de Domitila, das quais falamos recentemente, são apenas uma pequena parte de um vasto mosaico composto por muitos lugares semelhantes, cheios de intrigas e enganos. Nos mergulhamos em um mundo onde as paredes sussurram sobre os antigos habitantes, seus medos e esperanças,
e onde cada símbolo pode esconder uma história inteira, esperando ser descoberta. Quantos outros lugares semelhantes estão escondidos nas profundezas da Terra que podem contar-nos sobre nossos antepassados? Talvez, em outros cantos da Europa, existam também esses mistérios catacumbas, esperando seu momento para revelar seus segredos? Ou, possivelmente, encontraremos artefatos extraordinários que mudarão para sempre nossa visão do passado. Cada pedra, cada rachadura na terra pode se tornar a chave para desvendar os antigos mistérios que ainda permanecem não desvendados. Talvez exatamente você seja o que abrirá novas páginas na história da humanidade. Quantos mistérios ainda guarda este continente maravilhoso? Quantos enigmas ainda esperam seus pesquisadores, prontos para partir e tentar desvendá-los? Agradecemos por estar conosco nesta jornada pelos lugares misteriosos da Europa. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e deixar um comentário sobre qual construção você gostaria de ver com seus próprios olhos. Convidávamos você para novas aventuras, cheias de mistérios e enigmas, que nos aguardam a cada passo. Quantos mistérios ainda guarda este mundo e seremos capazes de compreendê-los algum dia? Fique conosco e, quem sabe, juntos encontraremos respostas para as perguntas que atormentam os pesquisadores ao longo dos séculos.